oração pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs que lá se reúnem, que Deus igualmente possa estar aqui conosco, nos abençoando e nos dirigindo. Para a nossa meditação nesta manhã, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 17. Mateus 17, do 1 ao 8. A transfiguração de Jesus. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os seus discípulos, caíram de bruços tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não demais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Amém. Fala, Senhor, aos nossos corações pela Tua palavra nesta manhã, que ao lermos as Sagradas Letras, que ao meditarmos na Tua presença, que ao prestarmos atenção à Tua voz, nós possamos ver a Jesus somente, pois é em nome dele que nós oramos. Amém. Eu não sei se é por conta da idade que a gente está avançando, né? No meu caso, mas eu tenho uma tese, assim, eu tenho um desejo profundo no meu coração de fazer uma baixa assinada para acabar com a praça de alimentação no shopping. O negócio nojento. Se tem um lugar em que algo maravilhoso acontece, que é a alimentação, que é a socialização, que é estragada pelo contexto, que é praça de alimentação, eu entro zonzo e saio mais zonzo ainda. Queridos, ali as pessoas sentam sozinhas numa mesa de 6 lugares. Ali as pessoas, ainda que cercadas pela multidão, estão sozinhas. Ali, ainda que debaixo daquele ruído maravilhoso, só que não, né? Debaixo daquele alarido, eu não conheço uma que não tenha esse problema. Debaixo disso tudo, as pessoas ainda estão presas àquele ruído que não é a batida do coração, mas é o tic-tac do relógio. Ali as pessoas vão só para resolver as suas necessidades e nada mais. Ali as pessoas sabem para onde vão, mas estão perdidas. Essa é, claro, uma imagem ilustrativa acerca da vida, no sentido geral, mas também acerca do texto que nós lemos. Se a gente presta atenção ao entorno do texto, ele é bastante marcado por 2 palavras: cruz e morte. Nos versos antes, Jesus começa a dizer aos seus discípulos que ele precisava
precisava ir a Jerusalém, sofrer um bocado na mão das autoridades, ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitado. E depois da visão do monte que nós lemos, Jesus ordena solenemente aos seus discípulos que não falem disso com ninguém até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Há um desafio de Jesus anterior ao texto para que nós, seus discípulos e discípulas, levemos também a nossa cruz. Meus queridos, isso é colocar a nossa vida numa devida perspectiva. Se eu não sei de onde Deus me tira e não faço ideia de para onde Ele me leva, como diria o Sêneca, para quem não sabe para que porto navega, nenhum vento é favorável. Se nós estamos desorientados na vida, nós fatalmente haveremos de tropeçar e de cair. Fatalmente a nossa natureza humana, pecaminosa, fatalmente os nossos limites haverão de aflorar pelo lado negativo. Fatalmente as tribulações, as provações, a vida real como ela é, por dentro e por fora, haverá de extrair de nós o pior. Se você se recordar do texto que nós lemos na abertura do culto, o povo de Deus tinha embarcado no Êxodo. E lá à frente estava a terra prometida e para trás ficava o Egito. O texto que nós lemos em Êxodo nos fala do momento solene em que Deus se manifesta também no monte, também com luz, também com voz para orientar o seu povo no meio da vida. Só que depois daquele momento, quando Moisés finalmente desce daquele monte, o povo já tinha escolhido outro Deus. Nem bem Pedro havia confessado Cristo, ele já começa a repreendê-lo. Onde já se viu esse negócio que você tem que morrer? Nós somos muito afoitos nas nossas profissões de fé, e ainda mais afoitos na negação daquilo que acabamos de dizer. A gente chega na praça de alimentação, mas já sabe que tem no máximo 20 minutos para engolir qualquer coisa e vida que segue. A gente não pode correr o risco, meus filhos, de transformar o nosso domingo, de transformar o nosso estudo bíblico de quarta-feira, ou o grão de segunda-feira, ou o discipulado dos jovens de sexta-feira, ou o acampamento que acontece uma vez por ano no tempo de carnaval. Nós não podemos correr o risco de transformar isso numa praça de alimentação. Porque, meus queridos, praça de alimentação tem 20 opções e só uma escolha: comida única. Tem 20 opções de qualidade. Você pode comer um lanche bovino encharcado de gordura, você pode comer uma salada encharcada de gordura, você pode comer uma comida congelada encharcada de gordura, você pode comer uma comida feita mais ou menos na hora encharcada de gordura. 50 tons de encharcado de gordura. 20 escolhas, uma opção. E assim, muitas vezes no piloto automático da vida, muitas vezes sabendo que só temos 20 minutos e que o vale alimentação o vale refeição está meio curto, a gente faz uma escolha que não é escolha. Assim na nossa vida espiritual, muitos vão sobreviver só de domingo. Sabe aquele culto mal prestado, aquela oração mal feita, aquela atenção à voz de Deus mais ligada no celular do que na vida que Deus está compartilhando conosco, aquela vida que está presente no lugar sem estar ali.
estava meio nessa vibe. Porque diante de uma manifestação própria do Antigo Testamento, brilho, luz, voz, nuvem, Pedro se acha o máximo a oferecer para fazer 3 temas. Está dizendo assim: você e Jesus, a mesma coisa que Elias e Moisés. Jesus mostrando que, ao contrário da luz de Moisés, que se apagava, a dele não se apagava. Jesus mostrando que, ainda que Elias tivesse feito grandes milagres e tivesse sido levado aos céus, ele seria ressuscitado dentre os mortos. Ainda assim, para Pedro, tudo é a mesma coisa. 3 opções, uma escolha. Assim somos nós quando vamos de domingo apenas à presença de Deus. Assim somos nós que reduzimos a nossa vida espiritual a um fast food de almoço. Chegamos lá, mal vendo a hora de sair, porque é lá fora que está o mais importante. Meus queridos, minhas queridas, nós precisamos mudar o ritmo da vida. Salmo 2 fala de nações que estão o tempo todo enfurecidas e tomadas de pensamentos. Nós estamos assim. Enfurecidos com o chefe, enfurecidos com a praça, enfurecidos com o som, mas não damos conta do problema real, que muitas vezes somos nós que nos rendemos a esse ritmo amor. E não transformamos 20 minutos, às vezes que é o que tem mesmo, em algo profundo, intenso e significativo para as nossas vidas. É claro, meus queridos, que não é possível ficar no monte eternamente. É claro que para Moisés foram 40 dias, para aqueles discípulos tudo indica que foram alguns minutos. Não interessa se são 40 ou se são alguns minutos. O que interessa é que você ouça Deus. O que interessa é o que está por baixo da aparência. O que interessa é que nesses 20 minutos que você tenha no seu dia, esses 20 minutos sejam de Deus. O que interessa é que nesses 20 minutos nada mais seja tão importante quanto o Senhor. Nada mais ocupe um lugar indevido na sua vida. Nada esteja fora do lugar. Que haja um dissipar desta ilusão, que haja um dissipar dessa loucura, para que a gente, ao levantar os olhos, veja Jesus somente. Praça de alimentação também, meus queridos, não é apenas um local onde as pessoas comem, mas é também um local onde elas são devoradas. Ou você acha que é só você que circula por aí? Ou é apenas quem tem dinheiro para pagar que circula por aí? Tem gente que costuma usar o uniforme e retira a sua bandeja depois que você sai. Só que eles têm uma espécie de feitiço de transfiguração ao contrário. Em vez de aparecer, eles somem. Presta atenção na quantidade de saídas e entradas paralelas às principais que tem em praça de alimentação. Os funcionários não vão por próprio, por trás. A equipe de limpeza faz o mesmo. Então, em volta da praça de alimentação, tem um monte de coisas acontecendo que você não faz ideia. Sabe por quê? Porque naquele momento é o seu estômago que está preocupado. Porque naquele momento você está apenas vendo da sua perspectiva. Naquele momento você não percebe que viver uma vida irrefletida, que viver uma vida que não contempla a presença de Deus, que viver uma vida que não se aprofunda, que viver uma vida que não questiona, que viver uma vida que não se coloca como uma pessoa que está a caminho do que Deus está mostrando, que viver assim é ser também engolido, é ser também massacrado, é ser também transformado em mera decoração. Os discípulos parecem, meus queridos, minhas queridas, foram do 8 ao 80. Agora que Jesus se manifestou, agora que a glória apareceu,
agora que, como diz o pessoal, né, no linguajar pentecostal, o fogo caiu, agora eles estão diante da tentação de prolongar, estão diante da tentação de manipular a experiência de Deus. Porque quem põe tenda, meus queridos, vira porteiro. Agora não é só um problema de igualar Jesus a Elias e a Moisés. Agora é um problema de quem cobra o ingresso. E às vezes nós estamos ali tão tomados pela experiência de Deus, tão tomados pela experiência longa do trabalho, que tem muita semelhança com a experiência de Deus, porque ela nos absorve por completo. Ela exige de nós o tempo livre e o tempo ocupado, ela exige de nós o nosso sangue e o nosso suor. É uma experiência muito semelhante à experiência de Deus. Estamos ali absorvidos por essa experiência, e aí nós nos sentimos no direito de colocar uma plaquinha na porta e dizer assim: para entrar é R$5. A minha mãe usa uma expressão adolescente assim. Os pais sempre pedem favores, né? Assim, oh, faz isso. E sabe quando a gente fica enrolando, já vai, assim, pensando que está ali no mês, né? Já vai. Acho que em abril, né? Assim, agora, finalzinho de fevereiro, em abril, né? Aí a mãe diz assim: filho, você vai fazer esse negócio ou você vai ficar cobrando o frete? Sabe? Às vezes nós, diante daquilo que é gratuito na vida, fazemos questão de botar um preço. Praça de alimentação é assim. Lá é difícil você achar cafezinho de graça. É difícil você achar alguma coisa na faixa. Lá você precisa ter o seu vale para fazer parte. Só que aonde Jesus está, não há porteiros na porta da tenda. Não há mediadores. Não há alguém que possa dizer assim: agora eu estou mais perto de Deus que de você, seu reles pecador, sua suja pecadora. Agora você tem que falar comigo para falar com Deus. Burocratizar o céu. Sabe? Mandar para você ter sua oração atendida, por favor. E-mail da meio-dia ao meio-dia e 2, em triplicata, com cópia. O sindicato teológico, sabe aquela coisa doentia? Na verdade é uma maneira de vedar o acesso. E olha, eu preciso ser em 3 idiomas. E se você perder o prazo, é só daqui a 5 anos. Tem gente que transforma a experiência de fé nisso. Eu não sei o que é pior. Se é estar lá e ter pressa de sair, ou estar lá e achar que manda no negócio. Quando nós achamos que tudo tem que funcionar na igreja, no trabalho, na família, ao nosso bel prazer. Agora Jesus terminou o seu showzinho aí, apaga a luz e entra na tenda. Agora vocês vão ter que tocar de acordo com a minha música. Essa é uma tentação que todos e todas nós havemos de enfrentar. Mas eu fico muito feliz porque Tertuliano, um pensador dos primórdios da igreja cristã, vê nesse texto da transfiguração um exemplo perfeito de humanidade. E aí, meus queridos, não é a pequenez dos discípulos diante daquilo que é grandioso, mas é como Jesus é pleno como Deus e pleno como ser humano. Jesus sabe que está a caminho da morte. Jesus sabe que tem uma missão a cumprir. Jesus sabe bem o que ele faz no monte. Jesus conhece de capa a capa o livro da vida, pois ele é o seu autor. Jesus conhece tudo
que aparece por baixo da superfície. Jesus conhece não apenas os frequentadores da praça de alimentação, mas aqueles que estão incluídos no túnel. Jesus conhece a nossa vida do avesso, se preciso for. E Ele se compadece de nós. Diante dos seus discípulos, que diante de Deus se transformaram em pessoas algo mesquinhas e algo prontas a sair dali quanto antes, Jesus lhes toca, Jesus lhes convida dizendo: erguei-vos e não temais. Eu não sei o que me assusta mais, se é fazer as coisas com prazo de validade, ou se é sentir que em algum momento nós podemos nos apoderar de algo tão precioso a ponto de estragar. Eu não sei o que me assusta mais, mas eu peço para Jesus sempre se aproximar, tomar a minha mão e erguer e dizer: não temas, vamos viver. Abrir os olhos, erguer da prostração e sair da praça de alimentação, não correndo para pegar o metrô, não correndo para bater um ponto, mas com um sorriso nos lábios de quem se deparou com a vida gratuita que está ali. A próxima vez que você for a uma praça de alimentação, observe mais. A próxima vez que você traga olhos atentos, metrô, atente o seu coração. Você às vezes está no semáforo e sabe que o tempo vai demorar para abrir. Observe o movimento das pessoas. A vida está acontecendo. Nós estamos às vezes ali prostrados, caídos, não por quebrantamento, mas por paralisia de medo. Por medo de nos envolvermos com as pessoas, por medo de que elas nos façam sofrer ou de fazê-las sofrer, por medo da morte, por medo da vida. Enquanto Jesus, que tinha diante de si uma cruz, que tinha diante de si o sofrimento, via além para a ressurreição. No meio das trevas, Ele era a luz. No meio da solidão, Ele era o toque amigo. No meio de uma praça de alimentação que nos deixa mais loucos que somos, Ele é a sanidade. No meio da vida, Ele é tudo o que nós precisamos para chegarmos ao destino, para chegarmos aonde Deus deseja nos levar. Você não é Senhor, Ele é. Não interessa se você tem 60 anos de comunhão na igreja ou se entrou agora de manhã pela primeira vez. Não é o tempo que as coisas duram, mas o plano de Deus que está presente que conta. Não é a loucura da vida que reina, mas a sensatez trazida pelo toque de Jesus, que nos desperta, muda os nossos olhos e nos faz viver mais calmos, imaginando menos coisas vãs, menos furiosos, menos perdidos, mais disponíveis para Ele. Que nós possamos assim ter os nossos olhos abertos, que nós possamos ter o nosso medo dissipado e que nós vejamos somente a Jesus. Vamos nos colocar em pé. Querido Deus, tal qual teu povo no deserto, nós nos dirigimos por rumo das tuas promessas. Mas ao longo do percurso, nós nos deixamos levar e nos enredar e nos desviar por tantos e tantos ruídos, por tanta e tanta loucura, por tanto desespero, por tanto medo, por tanto desejo de domínio. Tem misericórdia de nós. E que nesta manhã a tua palavra, a tua presença e o teu Espírito nos toquem, nós prostrados, paralisados ante a vida, que nós sejamos despertos e despertas pela tua graça e pela tua aproximação amorosa. Mesmo em meio às experiências mais luminosas, a nossa natureza pecaminosa não se apaga, mas que a tua luz, a tua presença
que teu abraço, que a tua direção, que a tua voz sejam maiores que os ruídos do relógio, sejam maiores que o burburinho da praça de alimentação da vida, sejam maiores que a correria do cotidiano, sejam maiores que a nossa natureza, e assim nós possamos ver em Ti perfeito Deus, perfeito ser humano, e nesta junção sejamos lembrados de que nós também somos chamados e chamadas à Tua imagem e à Tua semelhança na vida, aonde estamos, no meio do povo, no trabalho, em nossa família, em nossa igreja, por dentro e por fora. Assim, Santo Deus, limpa-nos, cura-nos, tira esse medo paralisante, conduz o nosso olhar a Ti somente, nós oramos em Teu nome. Amém. Amém. Podemos nos assentar? Temos os nossos avisos aí? Sim, por favor. O que vai acontecer?